Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do projeto Novo Olhar. Para o episódio de hoje convidamos o meu amigo Pedro Salgueiro, ele que é jurista e pastor, para dar o seu olhar sobre a teologia da prosperidade. Pastor Pedro, muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço por ter sido convidado. Para mim é um privilégio estar aqui contigo e podermos conversar acerca destes temas que são importantes e que são relevantes na vida de muitas pessoas. Pois, exatamente. Pastor, o novo evangelho, denominado teologia da prosperidade por alguns, e evangelho da saúde e da riqueza por outro, está surgindo no meio evangélico, principalmente entre os neopentecostais. Segundo a teologia da prosperidade, se uma pessoa tiver fé e fazer doações e Deus dar-lhe tudo que é de bom e de melhor. Kate Blower, que é professora de História do Cristianismo na Duke University School, diz que a teologia da prosperidade é uma mentira que muitos cristãos amam ouvir. Até que ponto a prosperidade e a riqueza é uma consequência natural da fé? Quais são as passagens bíblicas que podemos ter que contrariam essa teologia da prosperidade? Pois, quer dizer, a teologia da prosperidade é uma doutrina relativamente recente, digamos assim. Nós não encontramos essa doutrina, essa mensagem nas páginas do Evangelho. Jesus nunca ensinou e, portanto, o nosso critério é aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus transmitiu e que foi registado nas páginas da Sagrada Escritura, mais concretamente no Novo Testamento. A teologia da prosperidade, como disseste muito bem, baseia-se nesta ideia de que se as pessoas tiverem fé, não têm quaisquer problemas a nível de saúde, a nível financeiro. Isso é uma mentira, aquilo que nós chamamos um logro, não é? Portanto, isso faz com que as pessoas vão à igreja, não porque compreenderam a mensagem de Cristo, mas porque querem ter saúde, porque querem ter dinheiro, querem estar bem economicamente, financeiramente. Quem é que não deseja ter esse tipo de coisa? Quem não deseja? Claro, nós vemos nas páginas do Evangelho e na Sagrada Escritura como um todo, cristãos que foram fiéis a Deus e que a sua vida não teve esse tipo de benefícios, de privilégios, de ter dinheiro, de não ter problemas de saúde. Essa é uma mensagem que não consta da Sagrada Escritura. Até porque numa das passagens bíblicas Jesus dizia que a riqueza do homem não está no que ele possui, nos bens materiais. Mas o que leva as pessoas, por exemplo, a preocupar-se? Parece-me que as pessoas hoje em dia preocupam-se mais em ter bens, a prosperidade, do que em salvação. Aquele discurso de salvação, da eternidade, do perdão do pecado já não cativa mais as pessoas. Porque as pessoas estão hoje em dia mais preocupadas com, e disseste hoje até, que estão preocupadas com bênçãos de Deus, não com Deus e da bênção. O que levou a essa inversão? Em vez de preocupar-se mais com a salvação, preocupar-se mais com essas bênçãos. Em vez de querer conhecer o Deus da bênção, mais querer conhecer, ter as bênçãos de Deus. O que levou a essa inversão? Pois, esse é um jargão, não é? Que é dito muitas vezes para alertar para essa situação que as pessoas hoje em dia, algumas pessoas, estão mais preocupadas em ter as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. O que é que modificou a mensagem, fazendo com que as pessoas se preocupem mais com as bênçãos do que propriamente com Deus? Quer dizer, a meu ver, é exatamente o pregar dessa mensagem, o anunciar, de modo a que a mensagem seja mais apelativa e as igrejas estejam cheias. Não é? Determinadas igrejas ou determinados movimentos tenham os seus locais, os seus edifícios, digamos assim, cheios de pessoas. Quer dizer, deixou de se anunciar a salvação nos termos em que Jesus a anunciou
para passar a dizer, olha, se vieres à nossa igreja, que a meu ver, entre aspas também, todos os teus problemas vão deixar de existir, portanto, se tens problemas de saúde, vais deixar de ter, se tens problemas financeiros, vais deixar de ter e vais passar a ter muito dinheiro, se tens problemas profissionais, vais deixar de ter e, portanto, vais passar a ter uma carreira de sucesso, se tens problemas familiares, vais deixar de ter e vai passar a ser tudo um mar de rosas, uma harmonia, e pronto. Quem é que não quer, como dizíamos há pouco, este tipo de coisas? Portanto, as pessoas deixaram-se cativar por esta mensagem. Agora, porquê é que ela mudou? Parece-me que é porque há uma distorção na mensagem e até, digamos assim, algum aproveitar dessa distorção para ter mais pessoas a pertencerem a esses movimentos que anunciam esse tipo de mensagem. Não é? E vemos também que quem condenou Jesus, por exemplo, os saduceus, eram pessoas que conheciam bastante a lei, mas esperavam um Jesus rico, um Jesus com muita prosperidade, um rei nos padrões humanos, nos padrões terrenos. Não encontraram esse Jesus e por isso acabaram por crucificá-lo. Queriam tanto, sabiam tanto, mas talvez por essa inversão de querer associar a prosperidade à fé, acabaram por crucificá-lo. Então, quer dizer, podemos inferir que prejudica, na verdade, esse evangelho, essa inversão, prejudica, de fato, o verdadeiro cristianismo. As pessoas podem inverter a ordem, os conceitos, os valores. É uma doutrina perigosa que Sim. tem que ser, na verdade, que as igrejas que não se professam isso devem tentar combatê-la no sentido de alertar a população por perigo que ela representa. Sim, prejudica o Evangelho na medida em que anuncia uma mensagem que Jesus não anunciou. Portanto, distorce a mensagem que Jesus anunciou. Portanto, a meu ver, nem sequer podemos considerar Evangelho, não é? Porque é outra mensagem diferente das boas novas de Jesus. O Evangelho são as boas novas de Jesus. Ora, as boas novas que Jesus veio trazer, e veio trazer efetivamente, são boas novas, mas não são essas, são outras. Não é? Vamos lá ver, eu não quero dizer com isto que a salvação não tenha efeitos na vida das pessoas. Como eu disse, a salvação tem efeitos concretos na vida das pessoas e tem efeitos já neste momento, quando a pessoa se converte, quer dizer, a vida dela começa a mudar. Como eu dizia há pouco, não é preciso esperar pela morte para que se comecem a fazer sentir os efeitos da salvação. Não. Esse também tem sido um erro de algumas igrejas. Um pregar um bem morrer e não um bem viver. Não é? Portanto, temos que ter cuidado, porque a salvação começa a ter efeitos desde já e a nossa vida melhora quando nós reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, quando procuramos ser pacificadores, quando procuramos pôr em prática os valores e os princípios que Jesus efetivamente ensinou, a nossa vida melhora e a vida daqueles que estão ao seu redor também melhora e, consequentemente, toda a sociedade melhora. As instituições são transformadas inclusivamente. Agora, lá está. Esta é uma mensagem. A mensagem da teologia da prosperidade é outra distinta. E, portanto, nós temos que alertar as pessoas para isso. Sim, temos que alertar, porque quem prega a teologia da prosperidade está a distorcer o Evangelho. E com alguma aparência de Evangelho, porque usam-se termos que são termos do Evangelho, usam-se termos, e inclusive passagens da Sagrada Escritura, e até se diz que a Bíblia é a fonte de fé ou de doutrina para esses movimentos, isso prejudica o Evangelho, na medida em que quem não conhece depois acaba por pensar que é tudo a mesma coisa. Passa a expressão, acaba por considerar que é tudo farinha do mesmo saco. Portanto, isso prejudica o Evangelho, certamente. É aquilo que nós chamamos a mercantilização do Evangelho. Ou seja, quem defende a teologia da prosperidade, mais do que reconhecer que necessita de Deus e precisa que Deus venha ao seu encontro para derramar sobre ele a sua graça, não, está a fazer uma espécie de negócio com Deus. Que é, agora dou-te a minha fé e dás-me... Exatamente, mas em troca quero bens materiais e quero saúde. Caso contrário, não terás a minha fé. Pegando essa deixa de mercantilização da fé, em todo o Evangelho, em todo o episódio bíblico e a vida de Jesus,
O momento em que ele ficou verdadeiramente zangado, chateado, foi quando encontrou na casa de Deus, nas igrejas, as pessoas a fazerem comércio. É o momento em que vemos Jesus exaltado, zangado e perplexo e de ânimos que realmente não é aquele Jesus que falava com uma voz mansa que cativava as pessoas. Hoje em dia, e falaste agora de mercantilização da fé, há um comércio da fé dentro das igrejas. As pessoas vendem e costumam a vender uma boa casa, um bom carro, um bom cônjuge. Então são essas coisas que as pessoas querem comprar. E esse comércio, podemos fazer um paralelo entre o comércio em que existia naquela época em que zangou e exaltou Jesus de que maneira, com o comércio que se faz agora e fazem boas doações que terão e tudo o que pedirem a Deus, um bom carro, uma boa casa, saúde e outras bênçãos mais. Há um paralelo entre esses dois episódios. Sim, podemos estabelecer um paralelo, a meu ver, entre esse episódio dos chamados vendilhões do templo, não é? Sim, Isso sim, que estás a referir, sim. quando Jesus chega ao templo e vê as mesas dos cambistas e daqueles que vendiam os animais para os sacrifícios e revolta-se com aquela situação e, portanto, vira às mesas e pronto, e põe fim ao que estava a acontecer ali. Agora, esse episódio é tão interessante que vale a pena, se calhar, gastarmos alguns segundos para desenvolvê-lo um bocadinho. Porque é o seguinte, quem lê só essa passagem não consegue compreender tudo o que se estava a passar ali naquele episódio. O que se passa é o seguinte, a moeda que circulava na Palestina ocupada era a moeda romana e os animais comprados para o sacrifício não podiam ser comprados com a moeda romana, tinham que ser comprados com a moeda judaica. Então o que é que se passava? Quem tinha moeda judaica não a vendia ao seu valor correto, ao seu valor de cotação normal, digamos assim, vendia por um valor muito mais elevado. Portanto, havia aqui uma especulação, porque sabia que as outras pessoas queriam efetivamente adquirir aquela moeda judaica para comprar os animais para poderem adorar a Deus e verem os seus pecados expiados, que na altura era assim que se acreditava. Não é? E, portanto, ou as pessoas pagavam preços não justos, portanto, sujeitavam-se a um câmbio que não era o câmbio à cotação certa, não é? Ou então não tinham acesso a comprar os animais e, portanto, pensavam elas, os seus pecados não eram perdoados. Portanto, havia uma especulação que fazia com que as pessoas tivessem que pagar para verem os seus pecados perdoados. E hoje em dia, nestes movimentos, eu não sei se podemos chamar igrejas, é a minha opinião. Por outro lado, acho que também não devemos generalizar, não é? São os movimentos específicos que pregam a teologia da prosperidade. Nestes movimentos acaba por acontecer o que aconteceu neste episódio, porque as pessoas, para terem as bênçãos, digamos assim, as benesses da parte de Deus, estão dispostas a pagar, porque estão dispostas a dar muito dinheiro com a ideia de que depois vão receber uma série de bênçãos também, não é? Portanto, enfim, acaba por haver um paralelismo, como disseste muito bem. Outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte, a facilidade com que os milagres, as curas e as bênçãos acontecem nas igrejas que professam a teologia de prosperidade. E sabemos, por exemplo, que Jesus, quando fazia milagre, muitas vezes até dizia ao recebedor da bênção, não revele isso, mas hoje em dia há uma facilidade em fazer essas curas, esses milagres, em receber bênção e televisionar por trás das câmaras. Essa facilidade em fazer milagres, em fazer curas, é normal. É normal. Quais são os sinais que vêm dessa facilidade e com que essas coisas acontecem? Nesse sentido, ainda hoje, na pregação desta manhã, na homilia desta manhã, eu pude enfatizar esse aspecto que Jesus não realizou os milagres pelos milagres. Quando Jesus fez milagres, aqueles milagres eram como sinais, como o apóstolo João diz no seu Evangelho. Ou seja, eles apontavam para uma determinada realidade. Apontavam para a realidade de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Salvador do mundo. Portanto,
cada milagre realizado por Jesus tinha um significado. Para além de nós acreditarmos que o milagre aconteceu efetivamente, mas para além disso ele tem uma mensagem simbólica que diz algo a respeito de Jesus. Agora, nós sabemos que Deus é todo-poderoso, portanto, Deus criou o universo, as leis da física que existem no universo foi Ele que criou, portanto, se eventualmente Ele quiser agir ao arrepio dessas mesmas leis que Ele criou, Ele pode fazê-lo. O que nós conseguimos ver na mensagem da Sagrada Escritura é que, por vezes, Ele fala, mas que não é essa a regra da sua atuação. Portanto, é algo que acontece pontualmente, esporadicamente, ou que a pessoa dá-se muitos casos em que as pessoas vão ao médico, o médico diz que em termos concretos, científicos, biológicos, não é possível fazer nada, a pessoa entra em desespero e procura estes movimentos com uma réstia de esperança. Houve esses testemunhos que são dados e muitas vezes a pessoa sai de lá ainda mais frustrada, sim, porque não acontece o que da maneira dizem como que vai queria acontecer e sem tanto dinheiro quanto tinha, ou seja, um bocadinho mais pobre em vários sentidos, não é? Agora, que Deus pode fazer milagres? Pode. Que às vezes os faz, às vezes faz. Não é? E isso nós vemos nas páginas da Sagrada Escritura. Jesus, por exemplo, desprovido de toda a riqueza, tinha todos os seus apóstolos também desprovidos de riqueza, tinha uma grande fé, nenhum deles, digamos assim, altamente rico com essa prosperidade que se professa aqui, conseguiram levar o Evangelho para todo canto do mundo, conseguiram fazer um feito extraordinário, sem ter, sem basear-se em teologia de prosperidade, de riqueza, andaram o mundo, foram mártires, praticamente, um morreu de cabeça para baixo, de lado. Mas hoje em dia, praticamente, questiona um pouco essa corrente, esse efeito, o impacto desse evangelho de teologia de prosperidade, porque essas igrejas praticamente crescem muito, principalmente em países como o Brasil. Cada dia praticamente inaugura-se mais uma igreja. O Brasil tem crescido e tem tido um crescimento gigantesco, significativo das igrejas neopentecostais, mas é um país que, apesar desse crescimento de número, mas em termos de impacto, não se verifica a mesma coisa, pois aumenta um conjunto de efeitos não negativos, como a corrupção, como o crime e vários outros efeitos, infortúnios sociais nefastos. Isso é uma evidência de que essa teologia é vazia, porque cresce em número, mas em termos de impacto na sociedade não tem impacto, enquanto que outra teologia que é baseada nos apóstolos, como tinha dito, tem nenhum recursos, digamos assim, mas com uma fé tremenda, conseguiram fazer grande impacto, mas hoje em dia, paralelamente, apesar de crescer em quantidade, em termos de impacto, não é lá tanta coisa. Há algum paralelo, para fazer esse paralelo? Sim, eu penso que há dois aspectos a salientar. Como disseste, e muito bem, eu acho que os estudos científicos podem mostrar essa realidade. Este tipo de movimentos cresce, se nós formos fazer uma análise, sobretudo uma análise estatística, demográfica, crescem sobretudo em países e em continentes onde os países não têm um sistema de saúde muito bom, por exemplo, e com todo o respeito, não é? Com todo o respeito, sim. Mas também onde existem muitas pessoas com habilitações literárias muito baixas, onde o nível de literacia é bastante baixo, não é? Onde é que movimentos deste género crescem mais? É no Brasil, em alguns países pertencentes ao continente africano, não é? Portanto, isso os estudos demográficos podem mostrar essa realidade, que são países em vias de desenvolvimento. Nós sabemos que estes aspectos não estão ao nível que deviam estar para responder às necessidades das populações, e isto não é indiferente. Portanto, devemos ter isso em consideração. A segunda questão, desculpa, essa era uma das questões que colocaste. Não, a Escritura diz, pelos seus frutos conhecereis. O que eu estou a questionar aqui é o fruto dessas, por exemplo... A questão do impacto, exatamente. Sim, impacto. Do impacto, ou seja, da transformação que faz na sociedade, mesmo no país. Exatamente. Sim, é uma das questões que eu tenho levantado. Eu acho que
o caso típico de estudo para o crescimento destes movimentos é efetivamente o Brasil, não é? Onde eles alastram imenso, onde têm crescido de forma exponencial, mas nem por isso, como disseste, a sociedade tem melhorado. Os níveis de corrupção continuam elevadíssimos, a criminalidade continua elevadíssima, as condições de vida das populações continuam muito más. Portanto, o que nós entendemos é, quando o Evangelho transforma o indivíduo, transforma consequentemente a sociedade, transforma consequentemente as instituições. Portanto, se estes movimentos crescem ao ponto de se poder dizer, por exemplo, que 30% da população brasileira já pertence a este tipo de movimentos, mas não há transformação nenhuma na sociedade, o que isto demonstra é que a mensagem que está a ser anunciada não é a mensagem de Jesus, não é o Evangelho de Jesus, não são os princípios e os valores de Jesus, porque os princípios e os valores de Jesus transformam efetivamente o indivíduo e, consequentemente, a sociedade como um todo. Nós podemos constatar empiricamente que isso não está a acontecer. Boa, muito obrigado, Pastor Pedro, muito obrigado pela sua presença. Suas explicações foram bastante boas, acredito e espero que tenha algum impacto. Obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo.